Quando Jesus sai daquele ambiente, se tu não pegar agora, eu vou aí, vou dar um pulo aí. Ele entra em Cafarnaum. Quando ele entra em Cafarnaum, ele olha para o inimigo e diz: tu tentou me tirar, tu tentou me arrancar do propósito, tu tentou me tirar da cadeira, mas eu tenho uma notícia para você: quem vai sair não sou eu, quem vai morrer não sou eu, quem vai parar o propósito não sou eu, você é que vai sair. Evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos capítulo 1. Diz para o teu irmão: o grande está aqui. Entraram em Cafarnaum e logo no sábado Jesus foi ensinar na sinagoga. Marcos 1, 21. Maravilhavam-se com a sua doutrina, porque os ensinava como alguém que tem autoridade e não como os escribas. E logo apareceu na sinagoga um homem possuído de um espírito imundo, o qual gritou: o que você quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio nos destruir? Sei bem que és santo, que você é o santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu dizendo: cala-te e sai deste homem. Então o espírito imundo agitou-se violentamente, gritando em voz saiu dele. Todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si: que é isto? Uma nova doutrina, com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles os obedecem. Pai, aqui está a tua palavra. Fala conosco, nós precisamos ouvir a tua voz. E você diz: senta no seu lugar, por favor. Me dê alguns minutos da sua atenção, eu quero ser sucinto, não quero me estender. A Bíblia vai dizer que Jesus está numa sinagoga em Cafarnaum. Agora Jesus está em Cafarnaum, porque antes estivera em Nazaré. É interessante que a Bíblia vai dizer que Jesus entra em Cafarnaum. E quando Jesus entra nesta sinagoga, a Bíblia vai dizer que ele vai ensinar. Ele vai fazer o quê? Ele vai fazer o quê? Algumas vezes Jesus entrou na sinagoga, algumas vezes Jesus estava com a multidão, e em algumas determinadas vezes Jesus pregou, como em Mateus capítulo 5, subiu ao monte e pregou o sermão das bem-aventuranças, o sermão mais conhecido que temos. Outras vezes Jesus estava com a multidão na beira do lago, na Galileia, na Judeia. Jesus ensinava, Jesus consolava, Jesus curava, Jesus libertava, Jesus repreendia, Jesus operava milagres. Cegos enxergavam, coxos andavam, mudos falavam, cegos viam. É interessante que a ação de Jesus é uma ação de operação de milagres. Mas a Bíblia vai dizer que ele, nesse dia, Jesus entra na sinagoga e começa a ensinar. E é interessante que quem está ouvindo está maravilhado com aquilo que Jesus está fazendo. Porque quem está ouvindo não seleciona a ação pela qual Jesus deve agir. Jesus não age só se ele estiver curando. Jesus não age só se ele estiver operando um milagre. Não. Eles entendem que Jesus também está agindo. E a ação de Jesus é os ensinar. Porque essa geração que está na sinagoga entende que antes da mão dele se mover, a boca dele libera palavras.
E é através da palavra dele que nós somos transformados. É através da palavra que nós somos melhores. Porque milagre até impressiona, mas a palavra é que nos sustenta. É verdade que está surgindo uma geração que não vive só do que Deus faz, mas vive do que Deus fala. Porque a palavra de Deus para nós é de valia, é de importância. É interessante porque a palavra ela prepara o ambiente para o sobrenatural. E onde a palavra não governa, o milagre não sustenta. É interessante porque o dia que a palavra se torna suficiente, o milagre deixa de ser necessidade e passa a ser consequência. Existe uma geração que só conhece Jesus em busca de receber milagres, em busca de receber alguma coisa. Mas quando a palavra se torna suficiente na minha vida, se Ele ensinar, Ele está fazendo. Se Ele repreender, Ele está fazendo. Se Ele levantar, Ele está fazendo. Mas Ele não está operando o milagre. Mas a Bíblia diz que enquanto Ele não está operando, Ele está ensinando. Ou seja, você está aprendendo o que não aprendeu. Você está vivendo o que não viveu. Você está ouvindo o que não ouviu. Porque tem hora que Jesus não vai curar, mas toda hora Jesus vai te ensinar. Tem hora que Jesus não vai fazer como eu quero, mas você vai estar aprendendo. O fato de Deus não estar fazendo algo visível não significa que Ele está parado. Às vezes nós queremos resultados imediatos. Só que eu tenho uma palavra de Deus para você. Deus trabalha em você antes de trabalhar por você. Porque tem coisa aí dentro que precisa ser tocada. Tem coisa aí dentro que precisa ser mexida. E enquanto Deus não muda a situação, Deus está mudando você primeiro. Pastor, por que não mudou ainda? Porque tem alguma coisa em você que está mudando. E como é que muda? Aprendendo com Jesus. Por exemplo, esse povo que estava na sinagoga é só um exemplo. A Bíblia vai dizer que quando eles ouviram Jesus falar, eles parece que alguém diz, estão ouvindo Jesus falar. Não, olha o que eles falam quando eles ouvem. Como ele fala diferente. Porque ele fala como quem parece ter autor e... Esse povo já está recebendo de Jesus sem saber. O que, pastor? É um povo que está disposto a ouvir o ensino de Jesus. E quem ouve o ensino de Jesus recebe sabedoria para conduzir o seu dia a dia. Porque você pode ter tudo, mas não tendo sabedoria, você perde o que Deus te deu. Sim ou não? Sim ou não? E o que é que gera sabedoria na nossa vida? É conhecimento em livros ou em pessoas? Segundo Provérbios, é o temor do Senhor. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Inteligência já é bonita. Agora imagine inteligência atrelada com sabedoria. Porque inteligência é até certo ponto. Inteligência é vista, mas sabedoria é visão. Porque com vista se vê o que está na frente, com visão se vê o que os olhos não estão mostrando. Com visão você compra certo, você vende certo, você faz alianças certo, você negocia certo, você vive certo, você anda na direção de Deus e conquista aquilo que Deus preparou para você. Eles não estão recebendo cura física, mas é interessante que eles já receberam um grande agir de Deus na vida deles. O qual, pastor? A Bíblia diz que eles começam a diferenciar. Peraí, eu já ouvi mensagens assim. Peraí, eu já ouvi pregações assim, mas como ele fala, nunca tinha ouvido não. Essa voz que está falando é diferente. Esse jeito de falar é diferente. A maneira como ele traz a palavra é diferente. Sabe o que eles estão aprendendo? Sabe o que eles estão ganhando? Discernimento. Enquanto Jesus não opera aquilo que alguém quer, ele está dando discernimento para quem está ouvindo. Discernimento faz você entender quem não tem de quem tem. Discernimento faz você compreender quem é de quem não é. Discernimento faz você perceber quem age de quem fica inerte. Discernimento faz você entender quem fala de quem não fala. Porque as maiores batalhas na Bíblia não se vencem discutindo, se vencem discernindo. Eu posso liberar uma palavra sobre a tua vida. Antes de Jesus liberar qualquer coisa, Ele quer te dar discernimento diante das situações que você vai viver. Porque não adianta nem você guerrear se você não sabe com quem você está guerreando. Tem hora que a guerra é física e tem hora que a guerra é espiritual. Então não adianta vencer o que é físico com o espiritual e nem o espiritual com o que é físico. É por isso que quem está na sinagoga ouvindo o ensinamento já está recebendo uma coisa chamada discernimento. Porque com discernimento aquela mulher chegou para Jesus e disse: Jesus, deixa eu abrir logo a história aqui para o Senhor, deixa eu contar logo tudo. Na minha casa tem um espírito maligno perturbando minha filha.
Ela podia ter chegado para Jesus e disse: Senhor, eu não sei o que está acontecendo na minha casa. Ela não tinha tido a vitória, mas já estava com discernimento. Eu posso declarar uma coisa: Deus vai abrir teus olhos espirituais. Não, está muito feio, está muito fraco isso aqui. Deus vai abrir os teus olhos espirituais. E você vai começar a discernir situações sem pessoas estar instruindo você, sem você estar ouvindo voz. Deus vai te mostrar quem é teu amigo, quem senta na tua mesa, quem fala de você, quem não fala de você, quem anda com você, quem não caminha com você. Deus vai mostrar a diferença para você. A segunda coisa que eles dizem: eu já tinha ouvido, mas não dessa forma. Jesus não está operando milagres, mas eles já estão ouvindo o que nunca ouviram. Tem novidade de Deus para nós aqui. Tem revelações nas quais nós já passamos, mas ainda não entendemos. A Bíblia diz que eles começam a ouvir, começam a discernir, começam a dizer: assim, dessa forma, é diferente. Eu ainda não tinha experimentado. Vem um tempo de experiências novas sobre a nossa vida. Vem um tempo onde Deus vai se revelar a nós. Porque se teu coração estiver aberto e teus ouvidos estiverem atentos, Deus vai se revelar e o nome dele vai ser glorificado. Agora eu entro no texto depois de uma forma introdutória e já quero começar a caminhar. Olha o que o texto diz. A Bíblia vai dizer que ele falava, que ele ensinava. E ele ensinava como quem tinha autoridade. Eles estão dizendo: Jesus tem essa autoridade, Jesus tem essa autoridade, Jesus tem essa autoridade. Agora a pergunta que não quer calar: Jesus falou que tem autoridade? Jesus disse que tem autoridade? Mas numa determinada hora, aquilo que eles achavam que Jesus tinha, que era autoridade, se mostrou de fato. Porque na mesma hora que Jesus está falando, a Bíblia diz que ali estava um homem. E no grego, quando Jesus entrou na sinagoga, o homem já estava. Eu não sei quantos cultos aquele homem participou daquela forma. Eu não sei quantas reuniões aquele homem foi daquela forma. Mas naquele dia era diferente, porque era Jesus o pregador. Quando Jesus entra na sinagoga, não demora para ser testada aquilo que Jesus está falando, a autoridade de Jesus. Ele não está falando o que tem, ele está falando como quem tem. Porque quem tem não precisa dizer que tem. Quem é não precisa dizer que é. Quem faz não precisa dizer que faz. Quem ajuda não precisa dizer que ajuda. Quem trabalha não precisa dizer que trabalha. O resultado daquilo que estamos fazendo vai aparecer uma hora ou outra. Jesus não chega na sinagoga dizendo: olha, eu tenho autoridade, eu expulso demônios, eu sou o cara, eu sou o tal, eu faço, eu aconteço. Não! Jesus está pregando, e enquanto ele está pregando, as pessoas estão discernindo. Ele tem autoridade. Mas alguém pode estar com dúvida ainda: será que ele tem autoridade mesmo? Quando um espírito maligno aparece naquela reunião, a autoridade não mostra, não demora para ser demonstrada. Porque aquilo que dizemos que temos ou aquilo que carregamos vai ser testado. Às vezes você carrega o nome do Senhor e chega uma hora, irmão, que não tem ninguém na tua frente para provar aquilo que você diz que carrega. Jesus estava falando com autoridade e agora aparece um espírito maligno na sinagoga. E a Bíblia diz que enquanto Jesus está falando, aquele espírito maligno começa a gritar. Começa o quê? E ele diz o seguinte: Jesus Nazareno, vieste nos destruir. Bem sei que és o Santo de Deus. Irmão, isso aqui é muito forte. Primeiro, qual é a expressão que ele usa? Jesus. Agora segura aí, meu filho, segura aí. Abre a tua Bíblia em Lucas capítulo 4, versículo 29. Lucas capítulo 4, versículo 29. Antes de nós lermos esse texto, deixa eu lhe dizer uma coisa. Existem 3 atributos da divindade de Deus. Porque Deus preparou aquela situação para que Jesus entrasse na sinagoga, sim ou não? Sim. Existem 3 atributos da divindade de Deus que o inimigo não tem. Existem 3 atributos de Deus que o inimigo não tem. Primeiro, Deus é onisciente. Ele sabe de tudo aquilo que se passa na nossa cabeça. Segundo, Deus é onipresente. Ele sabe exatamente o que está acontecendo aqui e o que está acontecendo agora, no outro hemisfério, onde o horário de
19h30 aqui é 7h30 da manhã do outro lado do mundo. Por mais tecnologia que você tenha, você não consegue acompanhar o que Deus sabe. Por mais tecnologia que o homem faça, não consegue acompanhar em tempo real quem Deus sabe e o que Ele sabe discernir. Terceira coisa, Deus é onipotente. Onipotente, onipresente e onisciente. O diabo não tem nenhuma dessas três atribuições, nenhuma. Então escuta comigo isso aqui. Escuta comigo isso aqui. Se aquele homem que estava com aquele espírito soubesse que naquele dia o pregador era Jesus, você acha que ele iria para o culto? Você acha que ele iria para o culto? Me ajuda aí, você acha que ele ia para o culto? Não. Ele não ia para um culto onde ele seria humilhado e envergonhado. Ele iria para cultos onde ele permaneceria tendo governo sobre a vida de pessoas. E sabe uma coisa? Quando Jesus chega, ele olha para Jesus e diz assim: Jesus Nazareno. Eu vou te explicar por quê que o inimigo olhou para Jesus e chamou ele de Jesus Nazareno. Olha comigo. Jesus está na sinagoga de Nazaré. E levantando-se, o expulsaram da cidade. E o levaram até o cume do monte da cidade onde estava edificada. Para dali o precipitarem. Ou seja, o atirarem de cima para baixo. Versículo de número 30. Ele, porém, passando no meio deles, saiu dali ou retirou-se. Olha comigo, olha comigo. Jesus estava pregando em Nazaré. Pode tirar o texto. Jesus estava pregando em Nazaré. Só que Nazaré foi onde Jesus nasceu. Aliás, foi onde Jesus cresceu. Jesus cresceu em Nazaré. A sua residência estava em Nazaré. A sua família estava em Nazaré. Aí, quando ele chega na sinagoga, ele começa a pregar. A Bíblia diz que começam a se maravilhar com a sua doutrina. Como o inimigo é opositor, e enquanto Jesus está operando, o inimigo está pensando como é que ele vai acabar com a ação de Jesus, como é que ele vai atrapalhar, aliás, a ação de Jesus. Ele tentou de várias formas e não conseguiu, mas teve uma forma que ele conseguiu. Como, pastor? Enchendo o coração de pessoas contra Jesus. Alguém na sinagoga pega a palavra e diz assim: não é esse o filho de Maria? Porque a Bíblia diz que estava todo mundo pensando bem acerca de Jesus. Bastou uma voz contrária para tentar acabar com a reputação de Jesus. Sabe o que acontece? Quando eles escutam uma pessoa falando contra Jesus, a Bíblia diz que todos agora mudaram de opinião. Peraí, estava todo mundo aceitando que Jesus era aquele que fazia milagre. Pois é, uma voz contrária pode fazer muita coisa. Uma língua felina pode tentar destruir a imagem de muita gente. Foi assim que começou uma ação no Éden, através de uma língua, de uma palavra. Cuidado com aquilo que você tem ouvido. Aí a Bíblia vai dizer que todos agora se encheram de fúria. Satanás, naquele momento, Satanás conseguiu o que eu queria. Ele cresceu em Nazaré, nasceu em Nazaré, cresceu em Nazaré, esteve em Nazaré, mas em Nazaré mesmo ele vai ser encerrado. Eu vou colocar no coração das pessoas para matarem ele. Então o diabo naquele dia planejou: eu vou encerrar o propósito em Nazaré. Só que sabe o que a Bíblia vai dizer? Todos tentaram, mas Jesus, quando subiu do precipício, retirou-se do meio deles e saiu. Ou seja, os planos do inimigo foram frustrados. Sabe qual é a palavra que eu tenho para dizer para você nessa quarta santa ceia do ano? Você só está aqui hoje porque os planos de Satanás na tua vida foram todos frustrados. Você só chegou até aqui hoje porque os planos do inferno contra a tua família foram frustrados. Você só chegou até... Tem alguém para celebrar isso aqui comigo? Você só chegou até aqui hoje porque aquilo que o inimigo preparou como armadilha, Deus cortou o laço e você passou e chegou até aqui. O Salmo 46 diz que ele queima os carros no fogo. Ele quebra o arco
O arco está pronto para ser lançado contra você. Está escrito: ele quebra o arco e corta a lança. Já estava pronta, já estava empunhada a arma para vir contra você. Aí Deus do céu disse: tem livramento para ele, porque o meu propósito vai ser preservado na vida dele, na vida dela. O propósito de Deus está de pé. Só que olha comigo, olha comigo. Quando aquela entidade percebe que Jesus chegou em Nazaré, ele contava com tudo, menos com Jesus no culto. Tem gente que não entendeu, mas eu vou explicar. O inimigo olhou e disse assim: eu não sei porque você escapou em Nazaré. Todos da sinagoga se reuniram para matar você e não conseguiram. Eu não sei como você chegou aqui. Eles iam te arremessar de lá. Sabe por que Nazaré era tão importante para Jesus? Porque era o lugar onde Jesus deveria ser abraçado, mas foi rejeitado. Era o lugar onde Jesus ia começar, mas desejaram o matar. Escute, o inferno tentou te parar, o inferno tentou parar Jesus no lugar que era para ser seu apoio. Existem pessoas que estão aqui nessa noite, que chegaram aqui nessa noite, porque os apoios foram removidos. Mas quando apoios são removidos, é porque Deus quer que você se apoie nele. A raiva do inimigo é porque ele tentou matar Jesus num ambiente onde as pessoas deveriam apoiar. Tentou sufocar Jesus num ambiente onde as pessoas deveriam o formar. Mas sabe o que aconteceu? Jesus não morreu. Você não morreu em Nazaré, e não foi sorte. O que foi, pastor? Você escapou. Só quem sobreviveu, irmão, a tanta luta, a tanta guerra, e está aqui porque escapou. Levante a mão comigo. Levante a mão comigo, levante a mão comigo. Você escapou, você não sobreviveu, você escapou. Só que quando Jesus entra em Nazaré, o Espírito que está atuando não contava com aquilo. E se eu te disser que o inimigo não contava com o que Deus está fazendo na minha e na tua vida? Não. E se eu te disser que o inimigo não contava com aquilo que Deus já liberou sobre a minha e sobre a tua vida? Agora olha comigo. Ele olha para Jesus e diz: Jesus, Nazareno, foi em Nazaré que eu tentei te matar, mas eu não consegui. Ô Jesus Nazareno, vieste aqui nos destruir. Eu sei que tu és o Santo de Deus. Deixa eu só abrir um parêntese. Enquanto muita gente na sinagoga não sabe quem é Deus, o inimigo sabe e teme. Tem coisa que você está temendo, tem coisa que você está assustado, tem coisa que você está preocupado, que até o inimigo já sabe quem Deus é. Tem coisa que você está com dúvida, tem coisa que você está pensativo, mas até o inimigo sabe que Ele é poderoso. Até o inimigo sabe que o poder está na mão dele, o governo está na mão dele, que o mundo está na mão dele, que o sistema está na mão dele, que as coisas estão na mão dele. Mas pastor, e aquele versículo que o mundo é jaz do maligno? Jaz é sujeito à operação do maligno. Mas até para fazer alguma coisa, Satanás tem que pedir autorização para Deus, porque todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que se fez poderia ter sido feito. Ele é grande, ele é poderoso, ele é fiel, é imutável, é santo, é tremendo, é justo, Só quem celebra a grandeza de Deus, levante a mão aqui e glorifique Ele. Agora olha comigo. Olha comigo. Quem tentou destruir a vida de Jesus foi uma entidade, foi um demônio ali em Nazaré. Mas sabe quantos
se reuniram na congregação? Muitos. Quando ele olha para Jesus, ele disse assim: Jesus, nós tentamos lá, alguém tentou lá, mas aqui o Senhor veio nos destruir. Sabe o que ele está dizendo? Não só estou eu aqui não, tem muitos aqui. Aqueles demônios que estavam ali eram demônios territoriais e demônios físicos que operavam na vida daquele homem. Eu não sei quantos eram, mas não era só um. Enquanto um demônio tentou incitar no coração, que começou com um, sim ou não? Está escrito. E uma voz só, se levantou contra Jesus em Nazaré. Muitos agora estão em Cafarnaum. Mas escute, um só tentou paralisar ele, mas agora ele vai paralisar vários. Você começou a entender, eu vou chegar lá. Tem áreas da nossa vida que estão sendo atacadas, que não é uma área só não, é uma de cá, é uma de lá, é uma familiar, é uma na área financeira, é uma na vida física, é uma na vida espiritual, é uma coisa aqui, é uma coisa ali. Mas e se eu disser para você que Jesus vai amarrar todos hoje aqui? E se eu disser para você que a quantidade de um que tentou vencer Jesus não é maior do que o Jesus que vai vencer vários? Porque se for preciso mandar no território, Ele vai mandar. Se for preciso mandar na vida, Ele vai mandar. Mas tem uma ordem de Deus aqui hoje. Remanda suribicou viachai. Eu estou falando para a gente que está debaixo de guerra, vivendo dias difíceis, dizendo: pastor, áreas da minha vida estão sendo atacadas. Eu tenho uma palavra de Deus para você: todas elas serão submetidas ao poder de Deus. Oracaxandarabracai. Levante a mão, só quem pode adorar. Só quem... O que tentou intimidar Jesus não conseguiu, mas quando a presença de Jesus chegou em Cafarnaum, intimidou os muitos que estavam com aquele homem. Meu Deus. É por isso que a gente cantou grande. 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 Eu encerro agora. Jesus, eu sei que tu és o santo de... Eu sei que tu és o santo de... Interessante, ele sabia, mas não se rendia. Conhecimento sem rendição é ignorância. Não basta saber que Jesus é Deus e que Ele quer governar a tua vida. Jesus é Deus. Jesus quer governar a tua vida. Mas você tem que se submeter a Ele aqui hoje. E deixar Ele reinar, porque até o inimigo sabe que Ele é o santo de Deus. Mas posso falar uma coisa? Jesus olhou para ele. Olha o versículo comigo e eu encerro agora. Versículo 25. Versículo 25. E repreendendo-o, Jesus disse: cala-te, cala-te, cala-te. E faz o quê? Cala-te. O que tentou parar Jesus foram palavras em Nazaré. Só que Jesus vai calar algumas vozes. Sabe o que eu acho interessante? A autoridade de Jesus é tão legítima que Ele disse: cala-te e sai. Cala-te e sai. Onde Jesus governa, o inferno não tem como argumentar. Não tem argumento para Jesus, porque Ele governa sobre a doença. Ele governa sobre
a lei do direito. Ele governa sobre a família. Tem coisa que está submetida somente a uma ordem de Jesus. Quando Jesus disser sai, está feito. Não existe nenhum argumento, eu não vou sair, eu vou ficar, eu vou bagunçar. Não! Só que tem uma coisa. Jesus diz, primeiro cala-te, segundo sai dele. Por quê? Porque quando aquele espírito tentou contra Jesus em Nazaré, Jesus estava pregando na sinagoga. Então qual é o desejo de Satanás? Eu vou tirar ele, eu vou arrancar ele de lá. Eu vou tirar ele dali. Eu não quero ele falando sobre Jesus. Eu não quero ela envolvida nesse propósito. Eu não quero ele envolvido na oração. Eu não quero ela orando. Eu não quero ela lendo a Bíblia. Eu vou tirar ele, eu vou tirar ela. Só que a Bíblia diz que não foi Satanás que tirou Jesus, foi Jesus que saiu daquele ambiente. Quando Jesus sai daquele ambiente, se tu não pegar agora, eu vou aí, vou dar um pulo aí. Ele entra em Cafarnaum. Quando ele entra em Cafarnaum, ele olha para o inimigo e diz: tu tentou me tirar, tu tentou me arrancar do propósito, tu tentou me tirar da cadeira, mas eu tenho uma notícia para você. Quem vai sair não sou eu. Quem vai morrer não sou eu. Quem vai parar o propósito não sou eu. Você é que vai sair. Eu estou sentindo graça de Deus para liberar para alguém aqui. Fica firme, porque você não vai sair da direção e do propósito, mas Deus vai dar uma ordem no inferno e vai dizer: retira-te, Satanás, sai da frente dela, sai da frente dele. Eu irei adiante de ti, quebrarei os caminhos tortos, eita, despedaçarei os ferrolhos, as portas de bronze. Quem vai sair é o inimigo, porque você vai passar, você vai cantar, você vai dizer que só o Senhor é Deus. Levante a mão, levante a mão. Levante a mão, levante a mão. Sai da mente agora. Sai da vida agora. Sai do coração agora. Você não vai paralisar ele, você não vai paralisar ela. Eu estou dando uma ordem no mundo espiritual. Sai da saúde dele. Operou até agora, jogou teus dardos inflamados até agora, mas desce uma graça aqui nessa noite para dar saúde a você aqui hoje. E amanhã você amanhece diferente. Sai enfermidade, sai mal, sai caroço, sai. Recebe vida, recebe graça. O que tentou te governar não te governa, mas Jesus governa sobre aquilo que tentou te dominar. Recebe uma ordem hoje, recebe uma ordem hoje. Só quem veio adorar a Deus. Só quem veio adorar a Deus. Levante a mão e eu termino agora. O que não conseguiu te parar não vai continuar te prendendo. Quando Jesus diz a ele: sai, ele está dizendo: quem vai sair é você e não eu. Fica firme, minha irmã. Deus só quer ver a tua firmeza. Fica firme, meu irmão, aguenta. Aguenta mais um pouquinho. Deus só quer ver a tua persistência. Não sai desse propósito não. Não desce o nível não. Estou sentindo graça de Deus para dizer para alguém: não sai do propósito da direção de Deus não. Porque quem vai sair é o inimigo que fez a tenda e armou a barraca. Há uma ordem do céu aqui sobre a vida desta igreja. Levante a mão comigo para adorar. Levante a mão comigo para adorar. Porque o Senhor está agindo aqui agora e operando na sua vida.